Bom dia, meninas. Bom dia com muita alegria. Tô aqui hoje com uma cara inchada, né? Tem 2 dias que eu tô sofrendo com a coluna, dor na coluna, acredita? Eu fiz uma cirurgia na coluna muitos anos atrás. Acho que tem mais de 20 anos. Mas ainda eu não sei nem explicar, é um processo ainda muito doloroso, sabe? Tem coisa que eu não posso fazer, não posso me mexer muito, né? Então, tem 2 dias que eu tô, 2 dias, acho que desde domingo, 3 dias, uns 3 dias ou mais, com uma dor nas costas, né, na coluna. E hoje meu marido tá lavando o banheiro pra mim. Olha que bonitinho, né? Isso é companheirismo, né? Hoje tem algumas coisas pra fazer, porque ontem teve reabilitação. Então, ó, tem que arrumar tudo aqui ainda, né? Essa aqui é a pasta da Tainá, que tem praticamente a vida dela, né? E aqui é as coisas dela do médico, do ser, da internação dela, do período que ela teve internada. Vou dar uma arrumada na casa. Minha casa tá meio fora de ordem, né? Hoje eu vou fazer uma comidinha, pôr uma roupinha para lavar, aproveitar um pouquinho o sol. Vou organizar também essa roupa. Olha quanta roupa. Preciso organizar tudo aqui, dobrar e guardar. Eu já falei para vocês, né? Que aqui só tem um meu guarda-roupa pequenininho de solteiro. Ainda não montou o grande que é de casal. E então eu fico acumulando às vezes, né? Aí eu lavo, vou juntando lá. Depois que eu paro e vou dobrando e guardando, né? Guardando as roupas, organizando a casa e tudo. Como eu não acordei bem, então hoje o Ronaldo tá lavando o banheiro pra mim, né? E eu louvo a Deus por isso. E fiquei pensando muito nisso, sabe? Refletindo nessa questão de um dia você tá bem, né? Um dia você acorda bem, faz tudo, que tudo. E outro dia você não tá bem, né? E me fez lembrar muito de uma amiga minha, uma irmã Ivone. A Ivone, uma mulher de Deus, mulher de Deus. Que saudades da Ivone, né? Eu lembrei hoje muito da Ivone, porque eu levantei um pouquinho mais tarde, né? Por causa de remédio que eu tomei, tava com dores nas costas. E eu me lembrei da Ivone. A Ivone uma vez foi me visitar. Eu tinha perdido a minha mãe tinha falecido. E eu tava assim de luto, né? Tudo, uns dias escuros, de tristeza. E a Ivone foi me visitar. Me levou uma palavra tão maravilhosa. E ela falava assim, Dalva, a gente precisa levantar e ficar bem, porque as pessoas à nossa volta, né? Os filhos, o marido, e hoje eu tenho os netos também, tem a igreja, tem um monte de coisa que a gente precisa se posicionar e ficar bem, né? E ela falou, e é assim, Dalva, não se cobre, né? Não se cobre. Vou descer, o interfone tocou e eu vou descer. Nós contratamos o gás encanado, porque aqui não pode ter bujão de gás. Então, eu vou descer lá para receber o rapaz, né? E para ele vir pôr o gás aqui para nós. Já tem 2 dias que a gente tá sem o gás. E eu vou descer lá para abrir o portão para ele. Eu tô ansiosa. Tô ansiosa para ver, para pôr o gás. E aí eu vou fazer uma receita com vocês, tá bom? Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Vou pensar para gravar aqui, para mostrar para vocês, né? Eu tô muito grata a Deus. Né? A gente chora as dores, as coisas, mas eu tô muito grata a Deus por tudo.
E, enfim, né? Vamos lá abrir a porta pro rapaz aqui com vocês, tá bom? Mostrando aqui um pouquinho. Eu gosto muito aqui de São Bernardo. Eu gosto muito daqui. Não tive ainda a oportunidade de andar de ônibus aqui, conhecer nada aqui, porque a gente se limitou, né? Médico, casa, casa, médico, médico, casa, casa, igreja, igreja, casa, né? Mas estamos aí. Esse é o nosso dia a dia, difícil, correria, né? Mas tá bom. Boa tarde. Estamos aqui na correria. Tô levando vocês lá pra perto. Tá bom? E atendeu o rapaz da Comgás que vai mexer no fogão. E ele tá mexendo lá no fogão, né? E eu queria terminar meu raciocínio aqui com vocês, a questão daquela visita, né? Que eu tava contando da Ivone. E ela falou pra mim, né? Você tem que levantar e ficar bem pelos seus, né? Pelos filhos, marido, a família e tudo. Essa semana eu vou mexer no cabelo. Até isso, né? A gente tem que também ficar bem, né? Dar uma mexida no cabelo. Mas hoje, assim, refletindo no que a Ivone me falou, realmente, né? Naquela época minha filha era bem pequenininha. Mas hoje eu penso assim, eu tenho que realmente levantar, ficar bem pra mim mesma também, sabe? Pra mim mesma. Se eu tô bem, minha casa tá bem, meus netos estão bem, meus filhos estão bem. E é importante você buscar esse bem-estar para você mesmo. Eu não tenho conseguido muito, sabe? Ter um tempo de descanso, de dormir, de descansar, por conta da demanda mesmo, da correria do dia. Mas eu preciso até mesmo para ajudar melhor a Tainá, né? Nas melhoras dela. Quando eu dou banho nela e eu fico muito cansada, então eu tenho que dar um tempinho, descansar, né? E qualquer dia eu vou fazer um vídeo, eu e meu marido falando, contando para vocês como tem sido para nós, como pais, né? Meu marido também vai falar um pouquinho, ver se eu consigo que ele fale. Mas é isso. Eu tô aqui me revigorando, aqui, tentando me animar para fazer o que eu preciso fazer, né? Já conversei um pouquinho aí com vocês. Vou gravar uma receitinha. Quero gravar alguma coisa para vocês ali na cozinha. Depois eu mostro um pouquinho também da Tainá. Eu já mostrei no começo do vídeo ela lá no ser, fazendo os exercícios dela, né? E mais tarde eu mostro mais um pouquinho dela para vocês, tá bom? Continue aí nos prestigiando, assistindo o vídeo, né? E que Deus possa nos abençoar, né? Todas as manhãs derramada sua misericórdia, que não tem sido fácil. Os dias têm sido muito difíceis, de muita dor, muito choro, né? A gente tem passado por dias assim de muita dor e choro. Mas, como o texto fala, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente crê todos os dias que a alegria do Senhor ela vem para as nossas vidas toda manhã. Então, assim, que possamos ter um dia muito abençoado. Tá bom? Vou mostrar umas coisinhas a mais aí pra vocês, uma receitinha aí, vai ser muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Que eles fizeram, né? Então aqui, ó. Agora tá tudo funcionando. E gás encanado. É engraçado, né? Ó, tudo funcionando. Tudo funcionando. Vou desligar, né? Agora eu vou fazer uma comidinha gostosa. A gente merece, né? Vou lavar a louça. Olha a bagunça dessa pia. E
que organizar um pouquinho a casa. E deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês. Esses 2 anos, 2 anos para cá, a gente tem vivido assim umas coisas, sabe? Que não, assim, não sei explicar, assim, não sei se vocês já passaram por isso, né? Tem 2 anos, né? E, nossa, como a gente tá vivendo, assim, umas coisas, sabe? Sobrenatural, vivendo, sendo desafiados, né? Algumas coisas, eu e meu marido, minha família em si, desafiados todos os dias com algumas coisas. E a gente pensa às vezes que a gente não tem força mais, né? Ou não tenho mais força para isso, para aquilo. Mas quando a dificuldade vem ou a luta vem, né? Vamos dizer assim, aí você vê que tá forte. E tem um texto na Bíblia que fala, eu não sei te dizer aonde, mas ele fala assim que quando penso que eu tô fraco, aí que eu tô forte. E aí, isso, sabe? Por isso que é bom você ler a Bíblia, você pegar alguns. Porque nesses momentos vem para você esses textos que te fortalecem. Fala, realmente, né? Quando eu penso que eu tô fraca, aí é que eu tô forte. Eu tô forte e essa força vem de onde? Do céu, não vem de outro lugar, vem de Deus. Vem de Deus. A gente vive assim, uma fé, uma fé rompendo em fé. Tem até uma canção que fala assim, a gente vive rompendo em fé todos os dias. E hoje eu amanheci muito assim, pensando muito em tudo isso, né? E igual a isso aqui, né? Ficamos 2 dias sem gás. E cozinhando com, assim, com coisas que vão na energia, né? Com eletrodoméstico, que é a panela de arroz, a chaleira elétrica, né? A micro-ondas, air fry. Quando saiu o air fry, eu falei, o povo não tem mais o que inventar, né? Air fry é para mulher preguiçosa, que não quer fazer nada, aí põe essas coisas em casa. Gente, caiu por terra todos esses pensamentos. Hoje, eu vejo tudo isso como benefício, sabe? E vejo, assim, que vem mesmo para beneficiar a gente. Se a gente tivesse condições de ter todas essas coisas em casa, né? Seria muito bom. Mas eu tenho me transformado muito, assim, pensamento, atitudes, por conta disso mesmo, de coisas que eu tenho vivido, que tem trazido para mim transformação. O bom é você passar pela luta e realmente ser transformada, né? Mudar seu pensamento, mudar suas atitudes, mudar o seu jeito de falar, de agir com as coisas, né? Com a situação. E eu queria muito deixar isso para vocês, né? Todos esses 2 anos e pouco, né? Na verdade, são 3 anos. Porque quando eu estava cuidando da minha irmã, eu vivi coisas também de sobrenatural. Eu achava que eu não ia conseguir cuidar da minha irmã, sabe? Nas debilidade dela, nas condições físicas dela. Mas eu fiquei tão forte naquela época. Eu cuidei dos meus sobrinhos, cuidei da minha casa, cuidei dos meus netos, porque toda a família ficou muito abalada, né? E, claro, isso, a força toda vem de Deus. Mas fica para nós aí, sabe? Quando eu penso que eu tô fraca, aí é que eu tô forte. Aí é que eu tô forte. E eu mostro uma mulher que muitas vezes tá até dormindo dentro da gente, dentro de mim. E possa ser dias de reflexão também, né? E aproveitar e tirar coisas boas também desses momentos difíceis. É isso, né? I know you've heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy.
with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Eu vou fazer uma receitinha. Receitinha não, vou fazer uma comida aqui. Eu ia fazer um bolo de milho, mas eu vou fazer depois. Eu vou fazer uma macarronada. Hoje não é dia de macarronada, né? Mas faz tempo que a gente não come macarronada. Aí eu vou fazer um pouco de macarronada com carne moída. Vou fazer um pouquinho de arroz. E feijão eu já tenho pronto. É isso que eu vou fazer, uma saladinha pra gente almoçar. E eu vou mostrando pra vocês como que eu faço esse macarrão, né? Eu já fiz aqui a água pra esquentar. Acho que eu vou mudar pra cá. Porque esse fogo, ele é... Vou mudar pra esse fogo, que é forte. Vamos testar o fogão, né? O fogão. Ó, pus aqui, né, a água. Tem gente que põe óleo, põe essas coisas. Aí às vezes eu ponho, às vezes eu não ponho. Coloquei um pouco de água para fazer um pouco de arroz. Aí eu vou fazer um pouco de arroz e só descongelar o feijão. Né? Comidinha simples mesmo, dia a dia. E faz tempo que a gente não come um macarrãozinho, então eu vou fazer um macarrão, né? Eu acabei de ajudar a Tainá, que a Tainá tomando um banho, lavou o cabelo. Aí preparei um café para ela. E agora eu vou mexer na cozinha. Vou fazer um pouco de um almocinho aqui simples para nós, né? Porque, como eu falei, a gente estava 2 dias sem gás. Então eu estava só fazendo umas coisas que vai elétrica aqui. E aí não é a mesma coisa, né? Eu estava sentindo falta de fazer no fogão. Então eu vou fazer. Né? Vou mostrando aí para vocês, tá bom? That's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen. I said, you must be the love of my life. Hold on now. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Don't let go. Don't let go of me. Don't let go. Don't let go. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Hold on now. Fazer um pouco de arroz, vou pôr cebola. Procurei meu aparelhinho de torcer o alho, mas eu não achei. Então eu vou fazer na mão mesmo.
Coloquei o macarrão aqui pra cozinhar. Coloquei aqui pra cozinhar o macarrão. Esse macarrão tem que ficar de olho, né? Parafuso tem que ficar de olho. Pra ele não ficar muito mole, né? Fica muito ruim quando ele fica muito mole. Tô pondo alho agora. Vou pôr 2 dentinhos de alho. Como é pouquinho arroz. Pouquinho arroz. Renata tá lá falando com a tua. Tani ligou. Quero mandar um beijo pra Bia. A Bia fez aniversário. Beatriz fez aniversário. Mandar um beijo pra ela. Bia, amiga da minha sobrinha, a Bárbara. Cozinhar é engraçado, né? Você fica 1 hora cozinhando, 1h30 cozinhando, em meia hora todo mundo vem e demora e devora, né? Tô fritando o alho. Não gosto de fritar muito não. Tem gente que deixa bem tostadinho. Eu não. É bem pouquinho o arroz que eu vou fazer. Cada um tem um jeitinho de fazer arroz, né? Eu não gosto de torrar muito o arroz. Eu gosto dele mais branquinho, sem ser torrado, muito torrado. Mexer aqui o macarrão. E eu vou mostrando. Um pouquinho de água. E fica com cara de novo, né? Uma carinha de feijão novo, feito na hora. Tava congelado. E aí eu vou pôr um pouquinho de... Um pouquinho disso aqui. Cebolinha. Um pouquinho de cebolinha. Aí. Coloquei a carne moída. Pra ver aqui pertinho pra vocês verem. Carne moída. Agora ela vai refogar um pouquinho, né? Vai refogar um pouquinho. Tá entediada?
If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail when I'm lost and derailed? If I cry when I'm blue, if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do? If I cry when I'm blue, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do when I am calling your name? When I am calling your name. If I'm wrong when you are right, if I'm only seeing things in black and white, will you forgive me tonight? If I'm wrong and you're right, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do when I am calling your name? Through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strains, will you pull me through like you always do when I am calling your name? When I am calling your name. If I'm lost along the way, if you find me in a state of disarray, will you hold on another day? If I'm lost along the way, if I'm lost along the way. Terminei aqui nosso almoço, deixa eu mostrar pra vocês, ó, arroz, molho, né? Molho, feijão, saladinha e um macarrão. Vou fazer um prato pra vocês verem como a gente come aqui em casa, tá bom?
assim. A gente gosta assim. Tá bem? Então, esse é o nosso almoço, né? Deus possa abençoar que nunca falte pra nós. Nunca falte pra nós da nossa mesa. Bem? Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Com muita alegria. Quinta-feira. Dia de ser. Tô eu e aqui, Dona Tainá. Fala oi, gente. Oi, tudo bom? Estamos indo pro ser agora, saindo de casa. E mais um dia de reabilitação, né? E bora lá que o dia tá só começando. Deus abençoe sua vida, viu? Você é uma amada de Deus. Oi. Nossa, a gente tá parecendo... Como é que fala? Nômades. Nômades. Né, seu Ronaldo? É. Nômades. Enfim, né? Uma causa é justa, né? Então, a gente não pode amolecer, não. Tem que ficar firme. Né? Bora lá que já tá na hora. Até mais tarde. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail when I'm lost and derailed? If I cry when I'm blue, if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do? If I cry when I'm blue, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strained, will you pull me through like you always do when I am calling your name? When I am calling your name. If I'm wrong when you are right, if I'm only seeing things in black and white, will you forgive me tonight? If I'm wrong and you're right, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strained, will you pull me through like you always do when I am calling your name? Oi, meninas. Oi, tudo bom? Eu tô bem, vocês como estão? Espero que vocês estejam bem. Eu
Eu gravei umas coisas aí para vocês, né? Mostrei aí no iniciozinho do vídeo. Um pouquinho da Tainá. Nós fomos num aniversário. Foi uma semana bem assim, sabe? E como todas as semanas, né? Toda semana é assim, uma correria. E mais a gente recebeu o convite para ir no aniversário do Gael. O Gael é o filho da Gisele, fez 1 aninho. É uma menina que tá indo para nossa igreja agora, ela, a Aninha e o Gael. A Gisele, a Aninha e o Gael. E o Gael fez 1 aninho, aí a gente foi lá, né, prestigiar e foi muito bom. Eu já estou, assim, participando bastante da vida delas, né, que ela é irmã da Cibele. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são meninas que vão na minha igreja. A Cibele já ia, né, e agora a irmã dela que tá indo. E a Cibele, a gente faz cultos lá. Vocês verem toda vez eu falando, tô chegando do culto lá na casa da Cibele. Já fiz algumas coisas aí mostrando para vocês. E já mostrei também um culto lá na casa da Cibele. Um pedacinho, né? A gente evita um pouco de não constranger as pessoas, né? Assim, que nem todo mundo gosta de aparecer. Se eu pudesse, eu gravava todos os cultos lá, porque é muito bom. Vai muita mulher lá. E então a gente faz um trabalho lá, eu faço um trabalho lá de segunda-feira, chama Segunda com Elas. O Senhor colocou no meu coração, então eu tenho ido para lá toda segunda-feira. A gente faz culto lá das 7h30 até às 8h30, aí a gente encerra com lanche, né? Eu faço uma dinâmica e tem sido muito bom para as mulheres daquele bairro ali, que é em Diadema, em Cerejeiras. Eu não lembro direitinho, acho que é Cerejeiras mesmo, né? A rua ali delas, tem muita mulher, porque é uma comunidade, né? Então, eu tô aqui preparando uma palavra para levar hoje lá, para levar lá no culto, na casa da Cibele. E eu tô trabalhando das mulheres que fazem parte da Bíblia, né? Que tem histórias que o Senhor levantou com autoridade, que o Senhor usou e ficaram aí marcadas, né, em textos bíblicos, onde a gente estuda e traz também lições para a nossa vida, né, para a nossa vida. E hoje eu escolhi para falar sobre Agar. É engraçado porque eu vim falando, né, de mulheres que se disporam se colocaram à disposição para fazer parte mesmo da história de Jesus, né? Porque as histórias delas vão fechando até chegar a Jesus. E eu tenho falado isso para elas lá, porque as mulheres, elas precisam se valorizar, né? Não se deixar levar por engano, por relacionamentos abusivos, nem nada disso. Então, eu fui mostrando para elas a importância de elas trazerem Jesus para a vida delas, né? A transformação que Jesus pode fazer na vida delas. E é interessante trabalhar com essas mulheres lá porque elas, cada uma tem um problema, mas elas são muito guerreiras, elas cuidam de filhos sozinhas, criam filhos sozinhas. E não foi isso que Deus preparou pra gente, né? A gente sabe que o Senhor preparou para nós uma vida com alegria, com casamento, com família, né? Enfim. Mas a gente vê também que é a falta mesmo de pessoas que se dispõem a ir trabalhar com elas. Então, se você tá aí sem fazer nada, vai orar e pedir assim, o direcionamento para você ir fazer um trabalho aí, segurar firme na mão de uma mulher que tá precisando, né? Uma mulher que tá precisando de oração, de visita, de companheiro, de amigas. E amizade que eu falo não é amiga só para ir para cá e para lá, não. É amizade para você sentar, aconselhar, falar a verdade. Dar bronca se precisar. Enfim, eu escolhi a Agar para falar, né? Porque
as lições que a gente tira de vida de Agar, elas são assim, sabe? Então, a história de Agar, ela tá lá em Gênesis capítulo 16, né? E Agar, ela representa pessoas que muitas vezes são injustiçadas, usadas e descartadas. Grávida, sozinha, né? Agar era a serva de Sara. Sara era estéril, não podia ter filhos. Então, ela faz ali uma oferta, né? Uma conversa com Agar. E Agar é serva lá e não tem uma vida boa, acha que dali vai sair uma melhora para a vida dela e ela aceita. Se sujeita então a deitar-se com Abraão e engravidar dele. E aí acontece mesmo, né? Ela engravida dele, ela tem um filho dele. Mas o que a gente vê em Agar é que em Gênesis 16:13 fala assim, ó. E ele chamou o nome do Senhor, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê. Aqui é Deus dizendo para ela que ele a enxergava, né? Então ela estava perdida ali na situação, e aí esse é o Deus que vê você em oculto. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com ela. Deus nos vê nesse secreto aí, nesse oculto, né? Em situações que a gente nem pode ficar falando. Situações muito particulares que muitas vezes está acabando com o meu coração, com meus dias, com o meu sossego, com o meu sono. Então Deus, ele é um Deus que tudo vê. Tu és o Deus que me vê. Ele se mostra aqui nesse versículo, que ele é o Deus que tudo vê. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Então eu tô lendo aqui, tá na Bíblia. Então ela chamou pelo Senhor, né? O menino também, quando ela vai para o deserto com o menino, Deus ouve o menino. Deus ouve o menino. Então Deus, ele é o Deus que nos vê em secreto. Ele nos vê, ele olha o que nós estamos passando. E Deus, ele é Deus que vê o invisível, aquilo que parece que é invisível, sabe? Quando nós pensamos que ninguém está vendo, que ninguém está olhando, Deus está lá olhando, Deus está cuidando, Deus tá fazendo o seu mover lá no céu para nós. E Deus ouve o nosso clamor, ele deixa claro aqui para nós através da vida de Agar. Eu não posso, não dá para entrar em detalhes assim de toda a história por conta do tempo mesmo, né? Mas Deus ouve o clamor do aflito, Deus ouviu o clamor daquela mulher em aflição, né? Sozinha. E outra coisa que eu queria comentar também é tomar decisões precipitadas, sabe? Achar que aquilo vai fazer bem e no final das contas não fez bem para ela. Ela aceitou aquela situação, né? De ter um filho com Abraão, achando que ia melhorar a vida dela. Não melhorou a vida dela, só trouxe situações difíceis. Para Sara também, que não foi sábio da parte dela, né? E ela ter que depois aguentar a menina, a serva lá com uma criança, com um filho, tudo isso trouxe para Sara também ciúmes, trouxe raiva, revolta e braveza. Então ela começou a maltratar Agar. Então a gente tira para nós o que aqui? Que as nossas decisões precisam estar muito firmadas no Senhor. Precisamos parar e ouvir o que Deus está dizendo para a gente fazer. Não fazer nada precipitado, né? Deus, ele ouve o clamor do aflito. Deus, ele ouve o clamor do aflito. E Deus transforma o nosso deserto em lugar de encontro, né? Ah, mas o que é isso, lugar de encontro? Um lugar de encontro, eu penso assim, que quando eu encontro com o Senhor, eu trago muitas mudanças e transformações para a minha vida. Você sabe que eu estava pensando esses dias? Que de repente
A gente precisa, no dia, parar e ter um encontro com o Senhor. Parar de fazer todas as coisas. Eu tenho feito assim, às vezes, quando eu tô muito angustiada, aí o que eu faço? Eu paro e eu vou orar. Eu vou falar com o Senhor. Porque é um lugar de encontro, o meu deserto, a minha aflição é um lugar onde eu posso encontrar com o Senhor e dizer para Ele todo o meu sentimento. Aquela angústia, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar, aquilo pesado, aquilo ruim, né? Eu queria muito compartilhar isso com vocês hoje, né? Assim como Agar, você talvez tenha já se sentido rejeitada, sozinha, ou está até se sentindo assim. Mas uma verdade clara para nós aqui, que Deus vê. Deus vê você. Deus vê você, Deus me vê, Deus vê a minha situação. Então, Deus nos vê. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Esse Deus que se revelou a Agar ali no deserto. Esse Deus que viu o lamento do menino ali, o filho de Agar. É o mesmo Deus que nos vê e nos socorre. Então, Ele é um Deus que nos vê e nos socorre. Deus vê você. Tenha certeza disso. Deus está vendo você. Deus está vendo o que você está passando. Você não está sozinho. E é isso que eu queria passar hoje para você que está aí. Deus vê você. Deus vê você. Deus vê você, a sua aflição, a sua dor, a sua angústia. Assim como Ele vê a minha. Né? Então, que o Senhor possa nos trazer força e confiança nele dia a dia. Deixa eu contar para vocês, essa semana passada eu levei a Tainá numa outra fono. Ela já passa com a fono que cuida da fala. A fala? Mais ou menos da fala. E eu levei, essa mesma fono, a Tati, que é a fono dela, me encaminhou para uma outra fono que cuida da parte... eu já falei para vocês que a Tainá teve uma paralisia facial e ela teve também uma disfagia facial. E ela, se não me engano, é essa palavra. E ela teve também problema na deglutição. Então, ela não engolia, né? Ela usava sondos ou som. Então, já faz um tempo que ela tirou, Mas ela andava engasgando e eu ficava assim, sabe? Só de olho, né? Porque a gente tem que ficar de olho. E aí, eu decidi levar ela, então, para ver essa questão dos engasgos. E aí, a médica examinou ela, foi muito bom conversar com ela, sabe? Ela viu que a Tainá já melhorou bastante, a paralisia facial já melhorou bastante. O que ela ainda não tem tanta sensibilidade na parte do lado direito. Ela não tem tanta sensibilidade, porque o AVC, ele é assim, olha, o AVC, ele faz estragos que aí você tem que ir conquistando, sabe, as voltas devagarzinho, dia a dia, né, com os profissionais que sabem trabalhar. A gente faz os exercícios que precisa para a face, né, ela faz alguns que é para a boca, para a língua, até para a língua. Então, ela ainda tem ela não tem tanto, ela ainda tem uma parte do rosto que ela não tem sensibilidade. Então, ela não consegue rodar a boca com a língua. Olha para você ver como é, né? São coisas difíceis de lidar. Então, a alimentação tem que ser mais molhada, né? Mais molhada, porque pode causar um engasgo, né? A gente sabe que isso também acaba trazendo uma situação muito difícil. Mas Deus preparou e eu consegui levar e a médica vai começar a tratar. Eu vou ver se eu consigo gravar para vocês algumas coisas, porque eu acho muito importante passar isso, sabe? Aqui no canal, esses exercícios, essas consultas, porque... E falar sobre isso, né? Sobre a paralisia facial, já voltou bastante mesmo. Mas ela ainda tem, porque ela
acumula alimento aqui, né? Isso não é bom, traz engasgo, por isso que às vezes as crianças engasgam. E ela vai começar a cuidar da Tainá, então, nessa parte da face e da deglutição. Eu tô aprendendo tanto com tudo isso, sabe? Porque a gente nunca para cuidar da saúde, a gente faz tudo muito na correria. E a gente precisa, assim, sabe? É gritante mesmo quando nosso organismo sente, a gente precisa parar e cuidar. Então, eu queria dividir um pouquinho disso com vocês. Eu já mostrei aí no comecinho do vídeo algumas coisas com a gente aqui, com ela, né? E eu queria encerrar esse vídeo assim, falando um pouquinho da palavra de Deus para vocês e sobre esse assunto de que muitas vezes você se sente sozinha, né? Você se sente sozinha, abandonada, fazendo tudo sozinha, aí sofrendo com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. E quando a gente lê a história de Agar, a gente vê um Deus que nos visita, um Deus que nos enxerga em meio às nossas lutas, ao nosso deserto. Eu espero que Deus, eu desejo mesmo que Deus possa visitar sua vida nesse dia, por esses dias aí, e te tirar desse momento de aflição e de dor, de choro, de insônia, de angústia. Deus tem feito isso comigo, tem me tirado de dias assim, de preocupação, de angústia, porque minha filha é muito nova e isso me angustia muito. Eu viver por ela, eu tenho que falar por ela, porque ela não fala, eu tenho que falar por ela. Eu tenho que escolher as coisas para ela. E às vezes eu fico assim, me sentindo de mãos atadas, porque tem decisões que é difícil tomar, né? Mas hoje o Senhor está nos ensinando que eu não estou sozinha. E nem você não está sozinha. Você não está sozinha. Tem um Deus que te vê no oculto. Tá bom? Que o Senhor possa visitar você. Que o Senhor possa derramar dessa graça maravilhosa sobre a sua vida. Esses cultos lá têm sido muito bons. São mulheres que realmente são de comunidade, mulheres que sofrem muito. E eu tenho buscado em Deus levar para elas a solução dos problemas dela. E nós sabemos que a solução para os nossos problemas é Jesus. Tá bom? Se inscreva no canal. Manda o seu recadinho aí, dá um like. Curte. Envie para outras pessoas. Não solte a gente, hein? Conto com vocês aí, para que a gente possa conquistar o nosso lugar aqui nesse canal. Tá bom? Deus possa abençoar vocês e até o próximo vídeo.